Bem, vamos lá, gravando, vamos fazer a solução, correção do exercício 11, que consistia em fazer um projeto conceitual, já está pronto, nós fizemos na aula da semana passada, e a partir dele nós tínhamos que fazer o lógico, né? Vamos fazer a correção, data de entrega foi ontem, dia 12. Então vamos lá, primeira etapa, entidade, tem que estar com o roteiro na mão, né? Entidade gera tabela. Então, eu posso começar por qualquer lugar. Eu vou ter aqui uma entidade estado, uma tabela estado. Então, eu vou marcando aqui o que nós formos fazer. Temos uma entidade, 2, 3, 4, 5 entidades. Entidade gera tabela, então, estado. Como eu não consigo ficar com a caneta e escrever ao mesmo tempo, né? Eu marco e tenho que desmarcar depois. Paciente, sexo e estado civil. Então tá lá, né? Então temos aqui 1, 2, 3, 4 e 5. E então nós temos 5 tabelas. Segunda etapa do roteiro, atributo identificador gera chave primária. Então na tabela estado, ID estado. Na tabela cidade, ID cidade. Na tabela paciente, ID paciente. Na tabela sexo, ID sexo. E na tabela estado civil, ID estado civil. Muito bem, vamos pôr a vírgula aqui. Normalmente a gente não põe esses espaços, eu estou pondo só para a gente ter mais espaço aqui, visualizando tudo, né? Mas normalmente a gente não põe. Normalmente a gente faz assim, tudo justinho, tudo certo, sem espaço. O espaço vem só depois da vírgula. Então vamos seguir a norma agora. Vai lá. Agora vamos lá. Atributo identificador gera campo. Vou pegar aqui mais uma vez o roteiro, que aí a gente vai trabalhando com o roteiro. Falta janela aqui, né, para tanta coisa, mas a gente vai trabalhando. Então vou deixar ele aqui, ó. Tá todo colorido, porque a gente foi trabalhando com esse roteiro durante as aulas. A última aula que nós tivemos foi a de quarta-feira, que eu trabalhei com esse roteiro. Foi com vocês na aula de quarta-feira. Então vamos lá, vamos editar esse daqui. Bom, Word está aqui. Então, esse primeiro item aqui nós já fizemos. O segundo item nós já fizemos. Agora nós vamos para o terceiro item, que é atributo atômico gera campo. Então, uma por uma. Na entidade estado, os atributos atômicos são sigla e nome. Então, aqui nós vamos encaixar sigla e nome. Observação importante. Tem um atributo composto aqui na tabela estado, mas atributo composto não entra no lógico. Tá? Então, esse daqui, esse que nós estamos fazendo aqui é o lógico, e num projeto lógico, os atributos compostos não entram, ele só serve para indicar, aqui no projeto conceitual, que todo estado vai ter uma identificação que vai ser formada pela sua sigla e pelo seu nome. Então, o estado é identificado pela sigla e pelo nome. No projeto lógico, a gente não leva os atributos compostos. Aqui em cidade, o único que nós temos atômico é o nome. Então, quando eu for cadastrar uma cidade, obrigatoriamente eu terei que informar o nome. Vamos deixar o paciente por último, que ele é o maior, mas não tem importância que ele está no meio aqui. A gente pode fazer, por enquanto, em qualquer ordem. Estado civil, além do atributo identificador, o atributo atômico nome, significa que toda vez que eu for cadastrar um estado civil, obrigatoriamente devemos informar o nome, e sexo também tem o nome. Bom, vamos lá. O que é, vamos marcar aqui antes de fazer, ó. O que é atributo atômico na tabela paciente? Olha, composto, não vai. Composto, não vai. Opcional,
não vai. Composto, não vai. Desculpe, composto. E aqui, multivalorado, não vai. Então, o que nós estamos fazendo? O atributo atômico gera campo. Quais são os atributos atômicos que a gente tem aqui? Nome, sobrenome, o RG, data de nascimento, telefone e e-mail. Porque aqui a gente tem um multivalorado. Então, esses daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar esses 6 aqui. Ó. Então, todo paciente vai ter nome, sobrenome, RG, significa que se eles são atômicos, eles são obrigatórios, né? Quando eu for cadastrar um paciente, eu precisaria informar tudo isso. Telefone, e-mail e e-mail. Morreu. Chegou aqui. Legal. Dá um clique no salvar. Eu nem vou conseguir, né? Deixa eu dar um pronto, salvar, e aí eu volto para cá. E aí a gente volta para cá. Muito bem, vamos lá no roteiro. Atributo atômico gera campo. Já fizemos todo, está riscado. Bom, agora lá. Atributo opcional. Gera uma tabela, insere a chave primária, insere o campo e insere a FK. Tudo que a gente aprendeu. Então, tem algum atributo opcional aqui? Tem aqui, ó. CPF, nesse exemplo, é um atributo opcional. Então, como é que funciona? Gerar uma tabela, então gera a tabela CPF, insere a chave primária, ID CPF, o atributo opcional CPF, ele entra como campo CPF e a chave estrangeira. De onde veio esse CPF aqui? Ele veio da paciente. Então aqui nós vamos ter um ID paciente. Então morreu, fechou esse atributo opcional aqui. Opa, perdão. Esse atributo opcional aqui já foi concluído. Lá no roteiro, o atributo opcional. Tum, 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 tudo feito. Atributo multivalorado. Mesmo procedimento. Se vocês prestarem bastante atenção, o que faz em um, faz no outro. Gera uma tabela, insere a chave primária, insere o campo e a FK. Então é só a gente dar sequência aqui. Ó. Qual é, aí que a gente tem que ficar atento, qual é o atributo multivalorado? Ele é medicação. Então vai ter uma tabela chamada, medicação não, desculpe, medição. Então vai ter uma tabela chamada medição. Essa tabela vai ter a sua chave primária, que vai ser ID medição. Aí, o atributo multivalorado gera campo, só que nesse caso, ele é formado por peso e por data da medição. Então, não é a medição que é o campo que vem para cá, é o peso e a data da medição. Então, peso e data da medição. E a última etapa, que eu acho que vocês já estão craques, quem está fazendo já está craque, de onde vieram todos esses dados, quer dizer, esse conjunto de campos, né? Porque aqui no projeto lógico chama campos. Eles vieram de onde? De paciente. Então aqui vai entrar a chave estrangeira, ID paciente. Então tá bom, fizemos aqui, concluímos mais uma etapa. E aí o que está em amarelo, que é a última, nos relacionamentos 1 para N, a ponta N recebe o ID da ponta 1. Olha lá, esse relacionamento aqui é 1 para N, 1 para N, 1 para N e 1 para N. Então todos esses vão entrar nessa regra. Nesse daqui, ó, vamos fazer primeiro esse daqui. Qual é a ponta N? Ponta N é o paciente. Então o paciente vai receber ID sexo. Vem aqui no projeto lógico e paciente recebe ID sexo. Agora vamos fazer esse daqui, ó. Quem é a ponta N aqui, ó? De novo é paciente. Então paciente recebe ID estado civil. Portanto, ID estado civil. Vamos para mais um relacionamento, 1 para N. Aqui. Quem que é a ponta N?
de novo é paciente. Então, paciente recebe, aponta 1, ID cidade. Vem aqui, ID cidade. Cidade. Vamos aumentar aqui um pouquinho, que eu acho que não vai precisar. E, por fim, o último relacionamento entre estado e cidade. Quem que aponta N? Aponta N é cidade. Então, cidade recebe ID estado. Cidade recebe ID estado. Prontinho. Então, dentro do que a gente aprendeu, né, porque o que está para baixo nós ainda não aprendemos, nós fechamos aqui a construção do projeto lógico a partir do projeto conceitual. Vamos fechar os parênteses aqui. Mais um aqui. Tem um parênteses aqui. Aqui. E tem mais um aqui. Muito bem, tá? Pronto, aí é só a gente dar uma organizada. E apesar dele ter invadido aqui um pouquinho, mas ficou até legal aqui na tela, coube tudo direitinho. Esse é o projeto lógico. Não fazia parte do exercício, mas a gente vai agora jogar isso daqui no Excel para entender como que o banco de dados vai funcionar com esse conjunto de tabelas. Só uma observação aqui, ó. Nós partimos de 1, 2, 3, 4, 5 entidades, né? Toda entidade gera uma tabela, mas no projeto lógico, o que que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foram geradas mais 2 tabelas, uma a partir do atributo opcional e a outra a partir do atributo multivalorado. E é assim mesmo que funciona. O objetivo do projeto conceitual no projeto conceitual, a gente utiliza o levantamento de requisitos e o projeto lógico, ele nasce a partir do projeto conceitual. E a gente vai ter ainda, que eu vou pegar aqui o Excel, ó, que não é Excel, é só uma representação das tabelas. Então, olha só, imagine que o Excel, ele não é, mas imagine que ele fosse o banco de dados com as tabelas. O Excel, que nós estamos supondo, apenas usando como se fosse uma lousa, ele, se nós percorrermos o caminho, ele nasceu lá no levantamento de requisitos, que é o que eu sempre falo para vocês, é o ponto de partida. Quais são os dados necessários para cadastrar pacientes. Então, só para a gente entender como é que isso aqui funciona, nós vamos aqui. Por que que eu estou usando sempre com vocês o Excel? Porque o Excel, ele facilita a gente construir tabelas, que ele tem a sua área de trabalho toda quadriculada, né? Então fica mais fácil aqui, como se fosse uma lousa, mas o banco de dados não, tem que ficar muito claro isso, o banco de dados não é Excel. O banco de dados, ele vai usar, nós vamos usar um programa específico para ele. Bom, então vamos lá, ó. 6 tabelas, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 7 tabelas. Então vamos lá, ó. Tabela estado, tudo com letra minúscula. Tabela cidade. Tabela paciente. Tabela sexo. Tabela, o que vem mais? Estado civil. Tabela CPF. Tabela medição. Todas as tabelas. Peguei todas as tabelas que a gente tem aqui e coloquei. Em cada uma delas, sua chave primária. ID estado, ID cidade, ID paciente, ID sexo, ID estado civil, ID CPF e ID medição. Nós sabemos que todos esses são campos, são chamados chaves primárias. Então, como a gente sempre faz, eu vou identificar aqui com uma cor, vou colocar em amarelo, quase sempre a gente põe em amarelo, e vamos dar sequência. Na tabela estado, além do ID estado, sigla e nome. Tabela cidade, eu tenho nome e ID estado. Sendo que, olha, começou com ID, é um campo aqui chamado ID.
mas ID estado na tabela cidade. Portanto, essa é uma chave estrangeira, né? ID cidade na tabela cidade, chave primária. ID estado na tabela cidade, chave estrangeira. Paciente vai ficar meio grande aqui, mas vamos lá. Nome, sobrenome, tem importância. RG, data de nascimento, telefone, e-mail. Aí vem ID sexo, olha lá, ó, chave estrangeira, um campo ID, que no caso ID sexo na tabela paciente. ID, estado civil. ID, cidade. Então, todos esses campos que tem o nome ID, mas estão em outra tabela, a gente vai chamar de chave estrangeira. ID sexo, ID estado civil e ID cidade, eles estão na tabela paciente. Então, todos eles são chave estrangeira. Deixa eu dar um clique aqui no salvar, depois a gente fica com isso daqui já salvo em algum lugar, né? Vou lá na pasta de trabalho nossa. Então, primeiro banco de dados da tarde, vamos criar uma pasta para aula 14. Aula 14 é uma aula de banco de dados Zoom do dia 13/7/2020. Criada a pasta, tabelas, modelo das tabelas do banco de dados. Já está salvo, a gente vai fazendo e vai salvando. Na tabela sexo, ID, sexo e nome. Então aqui vai ter um nome. Tabela estado civil, ID, estado civil e nome. Na tabela CPF, ID, CPF, já tem, né? Vai entrar aqui o CPF e um ID paciente. Olha lá, ID paciente na tabela CPF, chave estrangeira. E na tabela medição, peso e data da medição, e o ID paciente, mesma coisa. Um ID paciente na tabela medição, chave estrangeira. Então tá, peguei todos os campos aqui e todos esses campos e já transportei para as tabelas. Para eu ganhar espaço, eu vou excluir essa imagem, porque ela está lá no outro arquivo que nós fizemos. E vou dar uma reorganizada aqui, só para a gente ficar com isso daqui melhor. Espera aí, só um pouquinho. Largura das colunas. Vamos ver se 20 aqui vai ficar bom. Acho que ficou demais. 15 acho que vai ficar melhor. Né? Tá, e agora a gente põe umas bordas aqui, só para ter uma estética mais legal. Então lembra, o que está em amarelo se chama chave primária. O que está em laranja se chama chave estrangeira. E o que está em branco é campo. E qual que é a característica do campo? Ele é obrigatório, né? Na verdade, todos os campos aqui são obrigatórios, a gente vai ver. Nós não podemos deixar nada em branco. Tudo aqui, de alguma maneira, vai ter que ser preenchido. Então, vamos só simular uma situação. Deixa eu organizar aqui da melhor maneira possível. Só um minutinho, que eu já tô encerrando aqui. Porque eu sei, mais ou menos, o que vai acontecer aqui para a gente poder deixar isso daqui legal. Acho que aqui vai dar para precisar inserir um pouquinho mais de... Só um minutinho que eu já estou acabando, peraí. Vocês vão ver que o jeito que eu vou fazer vai deixar tudo assim mais ou menos arrumadinho. Muito bem. O que está faltando aqui? Pegar esse estado civil e jogar mais para cá. E aí depois a gente pega o CPF, deixa eu pôr o CPF mais para cá e a medição mais para cá. Então vamos lá. Ó. Se nós fôssemos alimentar esse banco de dados, tá lá. Vamos tirar as bordas.
não é Excel, nós não queremos trabalhar com Excel, mas aqui vai para a gente ter noção muito clara do que nós queremos. Por onde eu posso começar a cadastrar? Posso começar cadastrando um paciente? Não, porque eu vou precisar indicar qual é o sexo, e eu não tenho nenhum sexo cadastrado. Também vou precisar indicar qual é o estado civil, e não tenho nenhum cadastrado. E também vou ter que indicar em que cidade que ele mora, e não tenho nenhuma cidade cadastrada. Então vamos começar por aqui, ó. Sexo. Então, feminino vai ser gerado o ID 1, masculino vai ser gerado o ID 2. Só para a gente deixar aqui bonitinho. Legal. Posso cadastrar um estado civil? Posso, porque eu não dependo de nada, não tem nenhuma chave aqui, ó, estrangeira. Então, solteiro ou solteira, casado ou casada, viúvo ou viúva, divorciado ou divorciada. Quando nós fizermos isso, serão gerados os IDs 1, 2, 3 e 4. Bom, podemos cadastrar um paciente? Ainda não, porque falta a cidade, ó. Então, eu vou cadastrar Ribeirão Preto. Também não pode, porque falta o estado. Então, SP. Opa, digitei errado 2 vezes. SP, São Paulo. Vou cadastrar, então vai ser gerado aqui o ID 1. Vou cadastrar mais um aqui, ó, MG, Minas Gerais. Vai ser gerado o ID 2. Bom, posso cadastrar alguma cidade agora? Posso, desde que ela seja do estado 1, que vai ser São Paulo, 2, Minas Gerais. Então, vamos lá. Eu vou cadastrar Ribeirão Preto, que vai ser do estado ID 1, gerou aqui o ID cidade 1. E só pôr, eu vou cadastrar mais uma cidade aqui, por exemplo, Campinas, que é do estado 1, o estado 1 é o estado SP São Paulo, gerou o ID 2 aqui. E aí vem aquela situação. Eu tenho Minas Gerais cadastrado. Tem alguma cidade de Minas? Olha lá, ó, Minas é 2, não tenho nenhuma cidade de Minas cadastrada. Isso está perfeito, está certinho. O que não poderia acontecer, deixa eu inserir uma linha aqui, é, por exemplo, eu cadastrar aqui, ó, Salvador, capital da Bahia, por exemplo, eu colocar o 3 aqui, ó. Isso não pode acontecer, porque 3, aí de estado 3, eu obrigatoriamente teria que ter o 3 primeiro aqui em cima. Só depois que eu tivesse cadastrado 3, BA, Bahia, é que eu poderia usar isso aqui. Então, aqui não tem, isso está errado, não pode acontecer alguma coisa desse tipo. Então, vamos supor, vamos pegar alguém aqui como exemplo. Vamos lá na lista de chamada, quem está presente. Vou pegar aqui o Pedro. Pedro, ele é paciente, ele foi lá fazer uma consulta. Posso cadastrar o CPF do Pedro já? Não, porque o Pedro nem foi cadastrado. Então, a gente não tem como informar o CPF dele, porque não tem o ID. Também não tem como informar o peso e a data em que foi feita a medição do peso. Então, a primeira coisa aqui é Pedro, né? Ah, só um detalhe, posso cadastrar o Pedro? Posso, porque eu tenho aqui que o Pedro é do sexo masculino, já está cadastrado, o estado civil dele é solteiro e ele mora na cidade de Ribeirão Preto. Então, eu tenho todas as chaves estrangeiras aqui. Pedro, eu vou inventar, tá, Pedro? Não é você, não. Vasconcelos, que o RG é 12345, a data de nascimento, vamos supor que fosse 1/1/2005, o seu telefone, o telefone desse Pedro aqui que eu estou cadastrando é 16 34 tal, Pedro, @hotmail.com. Sexo do Pedro, ele é do sexo 2, masculino, estado civil 1, solteiro, mora em que cidade? 1, Ribeirão Preto. Vai ser gerado aqui o ID número 1. Então, todo esse caminho que nós estamos fazendo aqui já não é a primeira vez, né? Já fizemos isso algumas, diversas vezes. Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho. Aí é para a gente entender como é que o banco de dados funcionou, né? Veja que não tem nenhum campo vazio, está tudo sendo preenchido. Pedro Vasconcelos, você está aqui fazendo o seu cadastro como paciente. Você tem o seu CPF aí?
Não, não tenho. Então a gente não informa nada. Deixa aqui. Se tivesse, teria informar, mas teria que informar qual é o ID paciente, qual é o CPF e seria gerado o ID CPF. Então vamos supor que não é esse Pedro, só peguei o nome dele de exemplo, que ele tivesse 55 quilos e foi data da medição. Pesou no dia de hoje. Então no dia 13/7 de 2020. Quem que pesou? O Pedro, paciente 1. Essa foi a medição número 1. Mas vamos pensar o seguinte, ó, que na verdade, vamos pensar que esse Pedro tivesse vindo no médico em fevereiro, no dia 10 de fevereiro de 2020. Então, imagina a seguinte situação. Um paciente que é o ID1, portanto, é o Pedro Vasconcelos, ele teve no consultório no dia 10/2 e pesou 55 quilos. Vamos supor que esse mesmo paciente tivesse voltado hoje. É óbvio que eu teria aqui mais pacientes, teria CPFs, né? Teria mais cidades, o banco de dados ia estar mais alimentado. Mas apenas como exemplo, na sala de aula. Pedro voltou hoje, então ele voltou no dia 13/7 de 2020. Quem que voltou hoje? O Pedro. E quanto que ele pesou? Vamos supor que ele tenha pesado 57 quilos. E pegou e gerou o ID medição 2. Então, o que nós estamos conseguindo aqui? Ó? Para um paciente, vários pesos e datas de medição, várias medições. Então, qual que é o conceito que está embutido aqui? Multivalorado. Esse é o conceito do multivalorado. Para um paciente, eu consegui informar vários pesos e várias datas de medição. Do jeito que esse banco de dados foi elaborado, quantos telefones a gente pode registrar para o Pedro? Um apenas. Quantos e-mails nós podemos registrar? Um apenas. Quantos RGs? Um apenas. Mas quantos pesos? Vários. Só que para esse dia, um peso, para o outro dia, um outro peso. Tá? Então, essa é a ideia dos atributos multivalorados. E eu só vou destacar aqui com uma linha, para a gente fechar essa exposição, só vou destacar os relacionamentos. Olha lá. ID Estado com ID Estado. Então, isso é importantíssimo, né? Como é que a gente, deixa eu colocar uma linha mais grossa aqui, como é que são feitas as relações entre as tabelas? Chave primária relacionada com chave estrangeira. Vamos ver mais uma aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, ó. ID cidade com ID cidade. Chave estrangeira, chave primária, chave estrangeira, né? O relacionamento une as duas chaves. Olha lá. Aqui, né? Aqui tá certo. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V. Olha lá. Ó. ID Estado Civil com ID Estado Civil. Primária com estrangeira. Vamos no sexo agora. Essas linhas não fazem parte. Elas estão aqui só ilustrando o que nós estamos fazendo de relacionamento. ID sexo com ID sexo. Olha o ID paciente aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V. ID paciente com ID paciente. E aqui a gente vai ter mais um. Olha lá, ID paciente com ID paciente. Clique no salvar. Então, esse foi o banco de dados construído, né? No exemplo, a gente colocou apenas um paciente. Importante, ó, CPF era opcional. E nesse caso, não foi informado. E peso e altura são multivalorados. E foram informados, excepcionalmente aqui, por uma questão apenas de educação, de didática, 2 pesos em 2 datas. Peso e altura não, né? Peso e data da medição. Então, poderia ter o campo altura aqui, mas no caso não entrou. Tá bom? Então, isso aqui, esse é o projeto, não é o projeto, essa é a visualização das tabelas, que será uma etapa mais lá na frente que a gente vai fazer, mas já consegue visualizar agora. Quero saber se ficou alguma dúvida. Mão levantada, se alguém tem alguma dúvida, se todos entenderam a explicação que foi feita. Tá tudo certo, tá tudo em ordem. Tá? Tudo bem. Então, eu vou encerrar a gravação da aula
e